Olá, eu sou a Ana. E eu sou o Helder. Estamos aqui com mais um Devocional de Casais. Hoje vamos fazer o Devocional do dia 1º de agosto e o tema é... Instrução. A gente ainda está dentro do tema de instrução, né? E aqui a palavra diz o seguinte, o título dessa leitura diz o seguinte: a instrução diz, siga-me. Né? A leitura de hoje está lá em João, capítulo 17, versículo 18. E ela fala assim, ó: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, aqui é o devocional de hoje. Os pais de Paul encaminharam-no a mim, David, depois que ele passou a esgueirar-se do quarto repetidas vezes a fim de ir ao encontro dos amigos para noitadas de travessuras e extravagâncias. Sua maior preocupação era que o rapaz não se responsabilizava por ações. Queremos que ele veja que está agindo errado e peça desculpas pelas preocupações e noites sem dormir que nos faz passar. Os pais insistiram. Paul, porém, não se emendava, só se arrependia quando era pego em flagrante. Em uma reunião com a família, eu perguntei a Paul, qual foi a última vez que alguém da sua família pediu desculpa? O silêncio foi revelador. Os pais encolheram-se no sofá. Finalmente, Paul respondeu, os adultos nunca pedem desculpa, só os filhos. Nunca ouvi meu pai ou minha mãe pedir desculpas um ao outro. Naquele dia, todos nós aprendemos que o exemplo é o melhor professor. Cristo não disse, façam o que eu digo, não o que eu faço. Suas instruções basearam-se em primeiro lugar, acima de tudo, em sua vida e exemplo. Essa é uma parte do significado que existe por trás da oração de Jesus em João 17. Ele orou em voz alta para que os discípulos ouvissem sua interação com o Pai. Queria que eles soubessem que, da mesma forma que Deus o enviara ao mundo, ele também os estava enviando ao mundo. Cristo ratificou sua vida como exemplo aos discípulos e então os encorajou a seguir esse exemplo. Nos casamentos, uma das ferramentas mais eficazes para a instrução é o exemplo. Quando vivo para agradar e honrar o nosso Pai Celestial e concentro-me nas mudanças que Ele deseja fazer em mim, transmito essa mensagem positiva ao meu cônjuge. Siga-me nessa área porque Deus está realizando uma obra maravilhosa. A oração aqui hoje é: Pai, mantém-me consistente do exemplo que dou aos outros. E a pergunta de reflexão é assim, ó: em que áreas você precisa dar instruções melhores e ser um exemplo melhor para o seu cônjuge e filhos? Essa é uma grande reflexão, né, meu bem? É uma autorreflexão. E aqui, o que eu vejo é o seguinte: eu preciso ser um exemplo melhor para Ana no sentido de me comunicar com mais clareza, mais assertividade naquilo que eu falo e ser mais direto. Essa é a ideia, né? E no caso, pegar aqui uma instrução para poder me comunicar mesmo. O meu ponto é dar instrução à Ana, até pela profissão que eu exerço hoje, ela envolve diretamente a parte de comunicação. Eu sei o quanto a comunicação ela é efetiva, o quanto ela pode agilizar ou atrasar um processo. Então, no meu caso, o meu toque, o meu conselho, o meu exemplo, talvez, para a Ana seja no sentido da comunicação, para que a comunicação no ambiente do casamento seja a mais clara, direta, objetiva possível. E quando os dois falam a mesma língua, a gente aprende esse código lá na Torre de Babel, né? Quando o homem estava tentando criar uma torre tão alta, a ponto de chegar aos céus, o próprio Deus disse, não, vamos intervir ali e confundir as línguas, porque pelo fato de eles falarem a mesma língua, não há limite para eles. Então, quando há essa comunicação clara e na mesma página, não há limite para onde você pode chegar. E você, meu bem, que conselhos você pode dar para eu melhorar? Eu acho que eu posso te dar conselhos para você melhorar na questão da liderança. Como líder, né, eu acho que tá vindo agora uma expressão em inglês na minha cabeça, então eu não tô conseguindo me expressar direito, então olha só, ele já tá falando da comunicação. Eu sei que eu preciso melhorar na questão da comunicação, de ter mais clareza no que eu falo, o que eu quero pro Helder, porque as mulheres, elas tendem a falar, ah, não, deixa pra lá, quando elas querem falar sim, né? Vocês mulheres que estão aí me assistindo sabem.
Ah, o que foi que aconteceu, amor? Nada, nada não. Não é isso, né? A gente quer dizer alguma coisa, mas na verdade a gente não quer dizer, às vezes, para magoá-lo, né? Ah, não quero tocar nesse assunto, porque se eu falar o que eu tô pensando, eu vou magoar. Então aí você prefere falar, ah, não é nada não, quando na verdade tem alguma coisa. Então assim, pode até falar não é nada não, ou então é melhor falar, depois nós conversamos sobre isso, deixa eu acalmar um pouco os meus pensamentos, né? Deixa eu refletir aqui sobre o que tá acontecendo. Mas vamos falar daqui a pouco para a gente não discutir agora? Então, assim, esse é um ponto. Então, ele tem que falar melhor, me liderar melhor na questão de comunicação, que é a área que eu devo melhorar, e eu devo liderá-lo na questão de liderança, se é que faz sentido, né? Não é, na verdade, liderá-lo, né? Na verdade, aqui fala, é a área que tem que melhorar, né? Melhores instruções para ele, então, na área de liderança. E eu acho que a questão do exemplo é fundamental, né? É fundamental num lar, numa família, né? Principalmente depois que vem os filhos. Mas assim, tipo, o Elder muitas vezes falou assim, ah, então quando você fizer isso, eu tenho que fazer a mesma coisa que você fez aquele dia. Então assim, ele tá querendo dizer, ah, então o exemplo que você deu aquele é aquele que eu devo seguir. Embora as situações possam parecer diferentes, a gente pode passar essa mensagem, né, de que deve ser seguido um padrão, mas tudo isso deve ser conversado, porque às vezes as situações que não têm um padrão são situações únicas. Então, essa questão de liderar pelo exemplo, né, de liderar por aquilo que você tem feito, que você gostaria que o outro fizesse para você. Então esse é um detalhe também que a gente tem que tomar cuidado nessa questão aí de como dar um melhor exemplo dentro do casamento, de um relacionamento, e depois para os filhos também, que já tiver filho já deve saber que o filho vai falar, ah, mamãe, mas aquele dia você falou que podia fazer desse jeito, né? Então aí já dificulta um pouco. A gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente, né? Exato. Então, acho que é isso. Vou repetir aqui de novo essa frase da oração. Pai, mantém-me consciente do exemplo que dou aos outros. Como é difícil, às vezes, né? A gente ter essa consciência. Porque, às vezes, a gente faz as coisas por impulso. Ah, por que a gente fez aquilo? Nossa, nem percebi, olha, simplesmente fiz, mas a gente não tem ciência do impacto que isso pode causar depois no outro, pode causar no relacionamento, pode causar na ideia que a pessoa até faz de você por uma ação, quando na verdade foi só uma ação e não aquilo que você realmente é, né? Então o exemplo realmente é fundamental no relacionamento. Aí tem aquela famosa frase, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se de repente você está vendo aí acontecer alguma coisa que não é bem aquilo que você espera, é um conselho que eu vi uma vez, eu não lembro se foi num livro isso, mas se as coisas estão em desordem à sua volta, especialmente em pessoas que estão diretamente ligadas a você, ou subordinadas, ou coisas do tipo, muito provavelmente é porque você não tá dando exemplo aquilo ali que está ali fora é um espelho das suas atitudes. Então vale a pena, antes de repente apontar o erro do outro, dar uma policiada, falar, poxa, será que não tá vindo de mim isso? Sempre vale a pena analisar, porque o exemplo ele é mais forte. O nosso mestre ele ensinou isso daí, né? Se for se tratando de amor, ninguém deu maior exemplo de amor do que ele. E, né, ele deu sua vida pela sua noiva, então nós temos que dar nossa vida pela nossa esposa. É isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso devocional de hoje. Curtam, compartilhem, comentem aí o que vocês estão achando. E vamos para a próxima aí, a gente se vê, tá bom? Vamos crescer junto. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.